Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Jovem Advocacia Pod. Me chamo Jorge, sou jovem advogado e hoje temos como tema empréstimos consignados. Como atuar, dicas importantes para ser um processo bem diligente. E temos hoje como convidados o Dr. Galvão Neto, procurador e advogado atuante em direito bancário e previdenciário, Dr. Caian Gonçalves, tem 8 anos de advocacia, sócio do escritório MBG Advogados, especialista em direito previdenciário, e o Dr. Geoff Saraiva, advogado pós-graduado em direito do consumidor. Doutores, muito bem-vindos a todos. Obrigado. Doutores, eu gostaria de começar, primeiramente, entendendo como cada um de vocês começou nessa área, começou a ter suas primeiras demandas nessa área. Pronto, vamos lá. Na grande realidade, eu comecei porque eu tenho uma atuação muito grande dentro da advocacia nos interiores. Comecei com a advocacia previdenciária, comecei a ver aquele público que já estava aposentado e tinha alguns empréstimos que dizia que não tinha feito. Do primeiro mês consegui protocolar 20 processos, no mês seguinte comecei a fechar acordos e consegui receber honorários num espaço de tempo muito curto. Então aquilo me chamou muita atenção, né? Consegui colocar dinheiro no bolso rápido, né? E de uma forma teoricamente simples, porque são ações que são relativamente simples, né? Tem suas particularidades, certo? Dr. Caian, Dr. Geoff, começaram de alguma forma diferente? Eu comecei atendendo meus amigos, pais de amigos. Como eu tenho um parente no interior, debandei para o interior e comecei a ver que tinha um problema crescente naquela região, né, específica. Aí pessoas desconheciam descontos, isso era em 2012, e percebi que aquele problema se repetia. Eu identifiquei um certo padrão de problema ali. E como todo advogado, que é uma pessoa que é contratada para resolver problemas, eu vi que tinha uma possibilidade jurídica interessante. Comecei a pesquisar jurisprudência, lembrando que em 2012 era tudo mato ainda, né? Então era um negócio muito rede social praticamente inexistente. Eu não sei nem de quando, acho que era Facebook, não era Facebook, era Facebook. Comecei a protocolar, tive audiência e comecei a fazer acordo, comecei a resolver outros problemas bancários e cá estou. Bem, pessoal, em primeiro lugar, um prazer estar com vocês aqui, dividindo essa mesa. Bem, meu início na advocacia, lá em 2016, meu foco inicial era o direito previdenciário. Também tenho atuação no interior do estado e, com certeza, as ações previdenciárias ali, elas surgiam. Aposentadorias rurais, auxílios doença, enfim. E também aquelas pessoas que já tinham algum benefício do INSS. Com certeza, elas também tinham muitos problemas com relação aos valores que recebiam. Era tarifa bancária abusiva, que a pessoa não sabia nem de onde é que vinha aquele valor, sendo que ela usava a conta apenas para receber o seu salário, né? E ia lá na boca do caixa sacar o valor, poxa, não está o meu salário, cadê? Né? O que é que foi descontado? Então, essas demandas começaram também a chegar para a gente. Então, eu costumo dizer para a jovem advocacia, né, que o previdenciário, com certeza, o seu cliente previdenciário, ele é um potencial cliente seu bancário também, tá? Sim. Então, chegou ali um cliente previdenciário, você já começa a investigar. Às vezes ali, o homem já está aposentado e a mulher está querendo se aposentar, pergunte, né, ali para ele se tem algum desconto no seu benefício. Rapaz, como é que está ali o seu extrato bancário? Tem algum desconto que o senhor, geralmente, quase sempre, tem reclamação. A melhor forma de prospecção é aquela. Você não chega perguntando assim, você está tendo alguma tarifa bancária? Ele não vai saber dizer. Assim, seu Raimundo está tirando quanto? Tá tirando. Isso, exatamente. Por isso que eu falei essa questão da boca do caixa. Porque esse pessoal ainda, né, o pessoal aposentado, de mais idade, eles costumam ainda pegar muito em dinheiro. Então, quando sai ali o valor, poxa, gente, cadê meu salário aqui? Só está saindo 400, 600. Isso, exatamente. Então, isso aí já, com certeza, é muito importante para você já ficar ligado. Tá? Então, a gente, desde o início, temos essa intimidade com essas ações bancárias. A gente não pode deixar de ter essa oportunidade também, de ver essa oportunidade. Perfeito. A gente tem uma diferença muito grande assim, advogados que estão em áreas geográficas diferentes aqui, né? O Dr. Geoff atua bastante aqui em Teresina e outros estados também do Brasil. O Dr. Caian atua mais para a parte do interior do Piauí também, né? O Dr. Jorge, a gente trabalha com essa questão
também no Maranhão. Então, assim, são pontos de vista diferentes, né? Como é que vocês estão trabalhando isso dentro desse ponto de vista de cada um de vocês? Quando eu sou procurado por um possível cliente, eu costumo identificar como é que o tribunal daquele estado está se posicionando sobre determinado tema. Por exemplo, se tem IRDR protocolado, se tem súmula a nível de estado, porque você tem uma plausibilidade da sua demanda. Obviamente, fazendo a investigação prévia da demanda, saber se tem viabilidade, porque o perfil desse cliente é um cliente que ele não tem o hábito de pagar honorários iniciais. Então, quando você assume uma demanda e você não vê uma possibilidade de êxito, você vai perder dinheiro. Porque o tempo do advogado é dinheiro. Se ele dedica tempo e esforço a uma demanda que não vai ter sucesso, ele vai perder dinheiro. Então, qual é o grande ponto? Verificar se tem RDR tramitando. Por exemplo, Amazonas e Minas Gerais tem RDR sobre cartão RMC. Então, talvez seja um estado interessante para protocolar. Então, já estou montando uma estratégia para litigar naqueles estados, fazer uma ação bem massiva lá, porque tem RDR. Eu tenho segurança jurídica do que eu vou fazer. Porque o juiz ele tem que se vincular... Previsibilidade. Ele tem que se vincular aos precedentes. Ele não, diferente do juizado especial, onde dizem que é uma... É o CPC deles, né? É o CPC deles. Cada juiz com seu próprio CPC. Então eu já fujo disso aí. Eu não quero perder tempo com problemas. Eu só quero resolver o problema dos outros e faturar com isso. Exatamente. Com certeza. No nosso caso, como o doutor Galvão Neto falou, nós temos atuação no direito previdenciário. Então, o meu foco é o direito previdenciário, mas são demandas que sempre vão surgir. Então, a minha atuação mais é aqui no interior do estado, né? Então, as demandas previdenciárias que vão chegando para a gente, com certeza, se tiver alguém precisando ou com dificuldades na área bancária no seu benefício, a gente vai pegar. Também chegam os clientes por indicação, né, pessoal, que a gente não pode deixar de dar a devida importância para as indicações, né? Você vai resolvendo ali um caso, com certeza já se espalha, exatamente, né? Forma de propaganda. Você resolve ali, com certeza, lá no meu início da advocacia, eu consegui resolver umas demandas bancárias, seja por acordo, por sentença, enfim, e fui indicado por outros clientes, né? Então, assim, e também, claro, a depender de qual comarca você vai fazer o protocolo dessa demanda, importante verificar como é que está sendo tratado esse tipo de ação lá. Porque, como foi bem falado aqui pelo Dr. Geoffrey, tem que se verificar a realidade daquele local, daquele tribunal, né? Em alguns estados, o dano moral é mínimo, em outros estados o dano moral já é um pouquinho melhor. Tem certas situações que o dano moral nem é concedido, né? Repetição de indébito, às vezes também não é concedido. Sim. Apenas a simples repetição, aliás, a simples devolução do valor. Falou da forma simples. Exatamente. Então, mata o advogado. Exatamente. Então, cabe ao advogado ser o primeiro juiz da causa, né? Ele tem que se munir de toda a documentação possível para mostrar ali para o juiz que aquela causa tem, sim, condições de êxito. É aquela coisa, o advogado ele precisa escolher a batalha que ele quer enfrentar. Por exemplo, compensa ele tiver um estado, um tribunal, que a tese que ele vai veicular não tenha tanto sentido assim, beleza, o cara pode querer ser um jurisconsulto, querer mudar a jurisprudência, é uma vaidade que ocorre. Eu confesso que no começo eu tinha essa vaidade, vou ensinar para esse juiz, eles têm equivocado, minha tese, perdi tempo. Besteira da minha parte. E dinheiro. Besteira da minha parte. Então, qual é o conselho que eu dou para quem vai começar? Estratégia. Você precisa estudar a tese que você quer veicular e o tribunal. Pesquisar se aquele tribunal tem viabilidade. Vamos supor, agora o pessoal utiliza muito tráfego pago. Será que é interessante você fazer campanha de tráfego pago em um estado que a sua tese não tenha acolhida no judiciário? Esse é o ponto que tem que ser analisado. Estudar a advocacia real, né? Porque não adianta nada. Mas o direito do consumidor diz isso e aquilo. Meu amigo, se o juiz da comarca, se o Estado não está tratando disso, não adianta bater cabeça. Exatamente. Não adianta bater cabeça. São os estoicos, né, que chamam. Né? Você tem que se preocupar aquilo que depende de você e aquilo que não depende. Isso, exatamente. E levando. Não adianta você querer mudar a realidade. A realidade é dura. É isso que acontece. Dentro dessa realidade geográfica, uma das coisas que eu mais gosto, é uma dica também para jovem advocacia, você que trabalha dentro de interiores principalmente, é buscar a comarca onde às vezes tem uma vara única, um juiz só que vai atuar, tenta conversar com o juiz, tenta conversar com o assessor do juiz, perguntar como é que está o entendimento, demonstrar a tua realidade, certo?
A exemplo que eu faço, explicar que são pessoas que não têm, às vezes, acesso à internet, então eles precisam fazer uma audiência presencial, certo? Então, a partir desse momento que eu fiz isso, neste determinado foro, todas as demandas, o juiz ele começou a trazer o meu pedido positivo, o meu pedido de audiência, de realização de audiência, que antes vinha cerceado por conta dessas demandas bancárias, que são tratadas como demandas predatórias, que fazem isso em totalidade, por conta de realmente maus advogados dentro da nossa realidade, mas tratar a realidade, tentar buscar o magistrado, que é quem vai julgar, tentar buscar o assessor, que é quem vai fazer esse acompanhamento, para entender o que é que ele entende e trazer a tua realidade também para que ele possa, às vezes, se compadecer com o que tu está passando, né? Com o que o teu cliente está passando. Você mostra, leva o cliente lá, vê que o cliente está sofrido. Às vezes uma pessoa que tem alguma deficiência e está recebendo 200, 300 reais porque o resto está comprometido por empréstimo pessoal e empréstimo consignado, certo? Então, traz uma humanidade maior para o teu processo dentro dessa realidade de demandas predatórias que acaba atrapalhando a nossa vida. Né? Com certeza. Aproveitando o gancho que o Dr. Galvão deu aqui, eu pergunto até para vocês, quais outras dicas vocês dão para que esse tipo de demanda não seja tratada de forma tão apática pelo judiciário, porque a grande realidade é que é tratado em total desconsideração esse tipo de ação. O advogado, por mais diligente que ele seja, quando chega na mão do juiz, chega para o banco contestar, eles tratam como se não fosse nada, eles nem leem na maior parte das vezes. Então, Então, petição genérica, né? Só petição genérica, despacho genérico, infelizmente tudo bem genérico. Então, que outras dicas, além dessas que o Dr. Galvão já acabou de ver? Né? Cheio de risco, de desenho. Que outras dicas vocês teriam para dar? Fazer uma boa instrução probatória do processo, fazer uma boa fase administrativa, verificar se tem contrato, se não tem contrato, quem assinou o contrato, verificar a geolocalização, log da operação é importante, se tem extrato bancário, caiu dinheiro na conta, não caiu, de forma a corroborar com o seu pleito. Fazer uma boa réplica. Quando você tem uma demanda em larga escala, a réplica fica prejudicada, até nem o banco consegue fazer uma boa contestação, você verifica que a contestação é toda colada com... Tem um aplicativo chamado Corijur, que atende grandes bancas, ele simplesmente monta a contestação toda, você faz organizar os tópicos, mas enfim. Então não tem como o banco também atender essa demanda. E o advogado diligente, ele não precisa ter 1000 processos para faturar bem. Com 20 processos bem instruídos, ele fatura muito dinheiro. Sim. Esse é o ponto. É possível fazer uma advocacia personalizada, bem cuidada, objetivando o resguardo do direito do cliente. Mas você precisa ter zelo, fazer uma boa petição, o endereçamento está correto, a justiça gratuita está ok, os fatos estão condizentes, tem uma boa pontuação, regra ortográfica. Escrever bem. O advogado é um profissional que vive da escrita, tem que ter uma boa escrita. Tá? Deixar de se preocupar com o número que está lá no Jus Brasil, Exatamente. com tantos mil processos, e se preocupar no dinheiro, né, que está recebendo. Então você precisa de uma boa escrita. Eu já fui vaidoso, eu fechei o mês com 200 processos protocolados. Eu já fui assim, hoje como eu falei no começo, eu não quero ter muitos processos, eu quero ter poucos e bons, eu não quero ter cliente enchendo meu saco. Quanto menos o cliente falar comigo depois da contratação, é melhor. Por isso, quando o cliente me contrata, eu já mando o manual do cliente para ele. Ele já sabe que momento ele vai entrar em contato com o meu escritório. Entrou em contato mais de um momento, cobra consulta, ou seja, eu quero um cliente que respeite meu tempo. Domingo é o melhor dia, né, Caio? Advogado previdenciarista, 8 horas da noite de domingo, Nossa, começa a ligar, doutor. Bom dia, como é que tá o processo? Bem, pessoal, complementando aqui a excelente fala do Dr. Geoffrey, eu, como advogado previdenciarista, né, a gente também tem muitos instrumentos que a gente pode utilizar, como por exemplo, o meu INSS. Acho que todo mundo hoje para ter acesso aos seus benefícios do INSS, precisa dessa ferramenta. Né? E quando o segurado mudar a senha depois que fica aí nós temos um problema aí, mas... Enfim, quase nunca acontece, né? Você já coloca no contrato logo, não mude a senha. Sabe o que eu estou colocando no contrato? Que todos os contatos do meu escritório são com telefone X e e-mail e tal. Por quê? Muito criminoso tendo contato com o cliente. Então, você se resguarda. Eu quero me resguardar, ó. Sim, teve alguns clientes que já mandaram dinheiro para outros clientes, para bandidos, né? Aí eu falo, ó, infelizmente, o nosso contrato também é bem explícito, você descuide o seu. Sim, dica importante. Então, essa questão do meu INSS é importante porque quando chega uma demanda bancária, além desses cuidados que o Dr. Geoffrey falou,
Eu sempre vou no meu INSS. Lá a gente consegue puxar o extrato de consignados, né? Sim. Então, ali você tem uma noção de quais contratos estão ativos, os que foram excluídos, os que estão suspensos, São os renováveis. cartões de crédito também, que porventura tenha naqueles benefícios. E eu sempre puxo o histórico de créditos, que é chamado o contra-cheque ali do seu benefício. Então, lá você tem uma noção de quais valores estão sendo descontados efetivamente naquele mês, tá? Porque às vezes ali no extrato de consignados não fica tão claro, né? Porque, enfim, são muitas datas, são muitas informações. Então, você quer ter a certeza de que foi descontado aquele empréstimo consignado, aquele cartão de crédito consignado, puxe o histórico de créditos. É um outro documento que eu sempre junto nas minhas petições. Tá? Além, claro, dos extratos bancários, é importante. Extrato bancário com a data do empréstimo. Exatamente, aquele valor que está aqui aparecendo. Caiu ou não caiu na conta da pessoa. É uma diligência muito importante. Tá? Ah, doutor, mas aí tem as questões do direito do consumidor, inversão do ônus da prova. O juiz, eu não sou obrigado a juntar extrato. Meu amigo, foi falado aqui essa situação. De como são tratadas, exatamente, como são tratadas essas ações. Então, seja diligente, vá atrás. O cliente não tem o banco, peça para fazer o aplicativo no celular do filho ali, se o cliente é idoso. Sim. Eu, por exemplo, quando o cliente chega, que ele é idoso, que não tem celular, que nem mexe, que tem muita gente assim, eu digo para vocês porque eu vejo na prática, não, pois vai lá com sua filha, vai lá com sua esposa que tem celular, baixa o aplicativo que eu vou puxar todos os extratos. Às vezes aquele benefício é tão antigo que não dá para ir na boca do caixa eletrônico puxar os extratos. Então a gente pega tudo, faça uma varredura, tá? E com certeza essa questão de quantidade em detrimento da qualidade não é o melhor caminho. Eu concordo. Não é o melhor caminho, porque, como bem foi falado aqui, poucos processos, mas sendo de qualidade, você vai conseguir faturar e otimizar o seu tempo e o seu trabalho. Aí, doutor Caio, aí o advogado vai falar o seguinte, o advogado que não está preparado, ele, poxa, mas assim não compensa, porque antes eu protocolava 50 ação por mês de consignado, e se eu for fazer tudo isso, eu não vou conseguir protocolar 10. Não vai. Só que veja bem, se você faz 10 processos com êxito, é muito melhor de você já fazer. paga todo o trabalho Exatamente. do que protocolar 50 sem ter um norte ali. Por exemplo, eu protocolei uns 2.000 processos de consignado em juizado. Olha, minha procedência era muito alta, sei lá, perto de 60%. Eu devo ter perdido mais de 2 milhões de conversa. Por que eu fiz isso? Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Ou seja, a falta de conhecimento do começo da minha profissão, eu não tinha oportunidade de ter podcast, de trocar ideia com outros profissionais, eu perdi muita grana. Já ouvi muito, protocola tudo, que aí um vai dar certo. Eu digo, minha amiga, a OAB tá ali, ó. Né? Aí tá todo mundo ali, ó, aí Ministério Público, né? Então você tem que ser diligente até porque é seu nome, né? É seu nome que fica. E outra coisa, o cliente, quando ele contrata, quando o advogado fala que vai entrar com o processo, o cliente espera que vai ganhar também. Quando você fala não precisa de procedência, mais acontece, entendeu? Do mesmo jeito que você cresce pela boca do cliente, você também... É o ponto que eu ia falar. Se você, exatamente, você ganha ali um processo, meu Deus, sabe que o cliente vai lhe ter ali como, rapaz, esse advogado aqui é bom. Numa roda ali de... Exatamente, numa roda de conversa aqui, ele vai escutar que alguém teve a minha avó tá com um problema. Rapaz, procura o fulano de tal. A chance é muito grande de você ser indicado. Então, uma coisa leva a outra. Meu grande desenvolvimento, né? Isso é uma curva, né? Hoje eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, mas a minha curva foi porque a gente começou a fechar acordo. E acordo, em 2 meses de processo, o cliente vai falar o quê? Fez um acordo. Não, ele vai dizer... Resolveu rápido. Resolveu rápido, perfeito. Em 2 meses. O outro tá lá com 1 ano e... Não resolve nada, não me dá notícia, não fala nada. Não me responde, não dá notícia do processo. Não, eu fiz muita coisa errada no começo. Eu entrava com um processo no juizado, eu dava meu telefone pessoal pro cliente, eu estava disponível todo momento. Então, assim, coisa que hoje eu não faço mais, senão sua vida vira um inferno. Você não consegue. Acho que essa mesa aqui toda já fez isso, né? Acho que todo mundo já fez isso. Todo mundo já fez isso. E sua vida fica... Hoje quem manda mensagem no meu pessoal, telefone do escritório, é isso, manda lá, por gentileza. Porque senão eu esqueço. Exatamente. Uma coisa também que voltando para a realidade de como funciona esse tipo de ação, é que, na teoria, a repetição de indébito e o dano moral é para existir. Mas na prática, como é que é de verdade? Pois é, aqui
nos lugares que eu atuo, depois que eu comecei a conversar com o magistrado, porque, veja bem, a gente tem algumas situações, como eu disse, é tratado como repetição, como demandas repetitivas. Qualquer coisa ele já enquadra, né? Ele já enquadra como demanda repetitiva, então ele não vai ler, os despachos e decisões vão ser automáticos. Não julgo o sistema judiciário, porque às vezes você vai para o interior que está recebendo 20 demandas, 30 demandas, tem 4 profissionais para isso, 20, 30 demandas por dia só de consumidor envolvendo crédito consignado, e ele sabe que é a mesma ladainha, aquela mesma coisa, petição genérica, tal. Então, eles deixam que as despachos e decisões sejam genéricas também. E não marcam audiência, julgamento antecipado da lide, enfim. Então, eu não consigo julgar, às vezes, o juiz por isso, porque ele tem essa visão. Mas cabe a gente buscar essa reparação. Seja ou tentando conversar com o próprio magistrado ou com o assessor, se identifica, demonstra a tua boa fé, né? Mas não adianta tu chegar e protocolando, tem advogado que protocola 1.000 peças por mês da mesma demanda, você vai ver toda a procuração está assinada a rogo, aí a documentação está assinada manual. Por que está assinada a rogo? Ou seja, é uma procuração falsa, às vezes o cliente nem sabe. Então não adianta tu ficar fazendo isso. É o caso das demandas predatórias. Das demandas predatórias. Então não adianta tu ficar fazendo isso, porque tu vai ter um problema grande para frente, né? Vai ter um problema grande para frente. A ideia é sempre, como a gente está trazendo bem aqui, tentar trazer humanidade para o teu processo. Então, se puder fazer audiência presencial, faz audiência presencial. Se puder demonstrar a usabilidade do teu cliente. Meu cliente só usa a conta para poder sacar o benefício dele. Junto o extrato, tá lá dizendo, só tem o benefício saindo, entrando e saindo. Meu cliente nunca fez empréstimo, aí às vezes o banco vai lá e junta a foto do cliente, né? Com um contrato assinado. Já vi foto daquela montagem, golpista fez, né? Já vi. Pega a foto de perfil, ele cola aqui teu documento aqui do lado, do rosto, da foto de perfil, e aí faz o empréstimo e depois o banco junta. Poxa, como é que eu... Não, isso aí eu nunca vi não, em processo. Eu já vi. Isso aí é novidade pra mim. Eu já vi isso. Eu não vi com a foto de perfil, eu vi com a foto da identidade da pessoa. No geral... Da identidade da pessoa. No geral, tem comarca que eu vejo a baixa qualidade do serviço público. Não do magistrado em si. Sim. Mas, obviamente, ele tem a sua parcela de culpa, porque ele é o gestor da unidade Sim. judicial. Sim. Então, quando o índice de satisfação do pagador de imposto não ocorre a contento, vamos supor, o magistrado demora 100 dias para dar um despacho. O magistrado que fala, teu processo tem ordem cronológica, tudo bem, cadê a lista? Não tem. Então, essa utilização do CPC de acordo com o entendimento daquele gestor da unidade é totalmente equivocada. E eu acho que falta muita humanidade por parte dos julgadores. E aqui é necessário realmente colocar o dedo na ferida, chamar a responsabilização. Tem advogado que faz lide predatória? Tem. Tem magistrado que julga mal? Tem. Tem unidade judicial que atende mal? Tem. Por exemplo, eu tive um processo já no TJ de Minas, estava em 2º grau, o desembargador mandou intimar pessoalmente a autora, minha cliente, para saber se ela conhecia o advogado. 2º grau já, procuração do poder específico. Meu Deus. Outra coisa. Eu já tive processo no estado de São Paulo, que a juíza mandou intimar a autora para saber se ela conhecia o advogado, comprovante de endereço, o nome dela e inscrição suplementar do advogado. A procuração estava no poder específico, estava assinada, comprovante de endereço, o nome dela e eu devidamente inscrito na OAB de São Paulo. Ou seja, o servidor nem leu. Baixa qualidade, não respeita o pagador de imposto. O juiz ganha bem? Eu acho que o juiz, sendo honesto, eu acho que o juiz não ganha tão bem, sabia? O que ele faz... Pro grau de responsabilidade que ele deve Sim, vidas, sim. mas eu entendo que deveria o tribunal chamar para si a responsabilidade de fazer esforço concentrado em local caótico. Local que entra mais processo do que sai, verificar onde estão os gargalos, porque é isso aí que a sociedade precisa, que é uma satisfação. Litigar no POI se torna por vezes complicado, porque o processo tem uma demora alongada, você vê uma baixa qualidade da análise das peças, dos acervos, e o processo tem a resolução final, não vou falar inexitosa, mas não é satisfatória para quem busca o judiciário. Lembrando que o judiciário é um órgão público, tem a sua responsabilização. E
É isso que acontece. A gente tem um alto índice de prerrogativas feridas, principalmente dentro dessa área, né? Em todas as áreas. Hoje no Estado, a gente consegue observar isso em todas as áreas, né? Por exemplo, se você vai para o criminal, o magistrado pode tomar parte? Não. Se ele tem uma fundada suspeita, ele remete aos órgãos competentes. Será se uma acusação de ilícito predatória não é tomar parte em algo? Não, com certeza, com certeza. Então, E aí ele vai lá e faz a improcedência de todas as petições que o advogado protocolou. Eu acho que falta um limite. O tema 1198 do STJ ele vai ser bem interessante para delimitar o que pode e o que não pode fazer. Por exemplo, recentemente tive um outro processo lá em Natal que a juíza marcou a audiência de conciliação, mediação, numa matéria eminentemente sem chance de composição, sob pena de responsabilização. Poxa, o juiz marca online, novo pedido do advogado. Pô, tá na inicial. Sabe? Baixa qualidade. O que eu quero falar? Não é só aqui não, é a nível de Brasil. Tem com marca boa e com marca ruim. Tem em todo canto. Tem exemplo do Rio Grande do Norte, tem exemplo de São Paulo, exemplo de Minas. É assim que acontece, infelizmente. Tem uma comarca ali do Cerrado do Piauí que o juiz ele pede a procuração autenticada para toda demanda bancária. Autenticado no cartório? Autenticado no cartório. Olha o posicionamento do juiz. Ele sabe que a pessoa ganha um salário mínimo. Uma procuração autenticada quanto é? R$60? Meu amigo, eu acho que até a possibilidade de transferência de pessoas que estão remotas, né? A exemplo. É empatia. Não é bonita a palavra empatia? Agora você vê a rede social de muita entidade, é empatia, solidariedade, sororidade, mas na hora da prática, pede um negócio de R$60 para uma pessoa que não tem condição de comer. E nossas prerrogativas. Então, sabe? Então, o que é que eu acho? A felicidade do homem médio é o apego à realidade. Quando você descola da realidade, como é? O CPC, Código de Defesa do Consumidor, descolamento da realidade. Qual é a realidade prática? É isso aí. É violação de prerrogativa, é julgamento que não analisa as provas, é um dano moral irrisório. Inexistente. É isso. Repetição do débito inexistente. Aí, sabendo disso, o que é que nós podemos fazer? Aí que entra a pauta propositiva, buscar soluções práticas. Por exemplo, houve uma violação de prerrogativa, será se somente um desagravo resolve? Não. Responsabilização do agente público. Entra com processo contra o agente público. Com o agente de polícia, delegado, magistrado, no Ministério Público, entra com processo contra ele, responde. Usem o CNJ. Tá? Use o CNJ, use a ouvidoria do TJ. Até você que é advogado, teve sua prerrogativa violada, no site do TJ tem a parte de ouvidoria. E a unidade recebe e ela responde. Use o CNJ, faça a reclamação no seu nome, em nome do seu cliente, porque você é um cidadão, merece respeito. Foi desrespeitado, busque. Seu cliente merece ainda mais. Não fique só na rede social reclamando, não espere somente a OAB, que é a entidade dos advogados. Faça a sua parte também. Faça a sua parte, isso é importante. Pessoal, já trazendo para uma parte mais do direito, eu vou compartilhar aqui com vocês uma situação de um empréstimo que aconteceu no salário da minha cliente. Tá? Ela não é aposentada, mas aconteceu no salário dela. Né? Descontado diretamente na sua conta. Né? E o que é que acontece? Foi fraude, foi detectada a fraude. O juiz ele determinou a restituição em dobro, mas não deu o dano moral. Tudo bem, apresentamos recurso, tá? Que é até uma ferramenta que às vezes o advogado, não, tá bom aqui, só repetição de débito. A gente fica com medo de perder o pouco que a gente já ganhou, né? Não, mas enfim, recorra. Sempre que você tiver fundado receio ali de que aquilo vai causar um prejuízo ao seu cliente e você tem as provas, recorra, não tenha medo. Recorra, tá? E recorremos e a decisão foi por manter a sentença. Como é que o empréstimo foi considerado fraudulento? A minha cliente não recebeu sequer qualquer valor daquele empréstimo. Teve descontados as parcelas mensalmente do seu salário de um salário mínimo. E não há dano moral. Isso foi ratificado pela segunda instância, tá? Das turmas recursais. Esse processo é de juizado. E quando o empréstimo é fraudulento e não existe repetição do débito? Aí é muito complicado. Então, assim, nesse caso, o que é que eu fiz? Eu apresentei uma reclamação. Reclamação o quê? Quando o entendimento ali daquela turma, ela vai, por exemplo, nesse caso, no nosso entendimento, que ele foi de encontro ao entendimento da STJ. Foi o nosso entendimento. Poxa, se tem várias decisões que os danos morais, eles são, assim, concedidos quando há empréstimo, quando há fraude, né, em empréstimos. Então, eu vou tentar aqui
esta via. Ou seja, eu poderia ter desistido ali na segunda instância. Mas é um mecanismo que é regulamentado por uma resolução do STJ, não vou me recordar aqui o nome, mas podem até procurar, que existe esse mecanismo, reclamação. Então, fiz o protocolo e estou aguardando. Mas, para mim, é um absurdo. É um absurdo total. Doutores, devido à hora já avançada, agradeço muito a presença de todos aqui. Foi muito instrutivo, principalmente em relação a tanta realidade que muitos jovens advogados precisam ter essa noção, quanto com todas as dicas que foram dadas aqui. E obrigado a todos que assistiram também. Curtam, compartilhem, divulguem o máximo possível para atingir o maior número de jovens advogados que necessitam ouvir sobre tudo que foi falado aqui, principalmente porque, querendo ou não, é uma das portas de entrada para todos que começam a atuar, que começam a advogar. E é isso. E um aviso importante, pessoal, advogar é bom, advogar é lucrativo. A vida do advogado, modéstia à parte, é melhor do que a vida do servidor público. Mas você precisa ter uma organização pessoal, precisa ter foco e constância. Decida o que você quer, porque a advocacia é uma profissão muito lucrativa quando você tem estratégia de trabalho. E gestão também, né? E sendo honesto, a única prova entre servidor público e a advocacia, você só consegue enricar na advocacia. É verdade. Com certeza. Bom, pessoal, muito obrigado, tá, pela participação. Agradeço o convite, né, pela participação nesse podcast e espero ter contribuído aí com a advocacia de todos. Muito bem, muito obrigado a todos por estarem aqui presentes e por enquanto é isso, né, galera? É isso.